Tio, Pronto. meu ainda tá. Gracinha. Tio, espera aí que eu não tenho um caderno aqui, não. Desliguem os microfones, né? Que a tia vai poder começar. Quando tiver microfone ligado, vocês vão estar com dificuldade de me ver. A Emily tá. Ele tá, tia. Tia, eu não tô conseguindo ver a senhora. Tá tudo branco pra mim. Gente, pode ligar o microfone. Eu tô Desliga. vendo. Emily, desliga o microfone. Pronto. Ok? Todo mundo com os microfones desligados. A tia vai. Teve uma atividadezinha que a tia passou no caderno para vocês, certo? E assim, Tia, eu vou começar falando, certo? E eu peço que vocês não me interrompam, certo? Porque quando vocês ficam ligando o microfone e me interrompendo, aí gera todo aquela coisa, porque um liga, certo, o microfone, aí fala, aí o outro vai e liga também. Aí a tia fica impossibilitada de falar, certo? Então, eu vou pedir a vocês que me escutem, certo? Por favor, não liguem os microfones, certo? Só quando necessário, tá? Usem o chat, tá bom? Para tirar as dúvidas que a tia fica vendo tudo, tá? Então vamos lá. A tia passou uma atividade no caderno, certo? Na aula passada, tá bom? E eu acho que foi, não sei se foi 5 questões, deixa eu olhar aqui. Pronto, foram 5 questões, né? Pronto. Aí, assim, a tia vai fazer o quê? Eu vou, né, começar a corrigir a atividade e vocês vão me ouvindo, certo? Tem que ser, porque tem outro conteúdo para a gente ver hoje, nós só temos até 8h30, tá? Então, vão me ouvindo aí. Primeira questão, certo? Pesquise e responda. O que é poluição? O que vocês colocaram tá ok, certo? Porque eu vi algumas respostas. Não, é no caderno, Joana. Tia, pra pegar o caderno. A atividade que a tia passou na aula passada. Uhum. tia. Tem alguém falando, peraí. Tia, eu não fiz. Pois é, Não fiz o que eu falei. pronto. A tia colocou a, a foto, né? O arquivozinho lá no Google em sala de aula. É no caderno, certo? Era para vocês copiarem e responder no caderno, certo? Então vamos lá. O que é poluição? Certo? Eu vou dar. Tia, Gente, oi. no caderno eu não fiz, não. Pois é, a tia colocou o arquivozinho lá, tá? Vou começar a Certo, corrigir. certo. Tia. E é poluição. Desliguem os microfones e me escutem, gente, por favor. Senão não vai dar tempo a gente ver a nossa aula. Tia, eu não Vamos lá. consigo ver a senhora. Sim, aí vocês vão me escutando. Enquanto vocês estiverem ativando os microfones, vocês não vão conseguir me ver. Certo? Então vocês desativem todos os microfones. Ninguém precisa ficar ligando o microfone, não. Apenas me escutem, certo? Vamos lá? Então, o que é a poluição? É a degradação das características físicas ou químicas do ecossistema por meio da remoção ou adição de substâncias, certo? Vou ler, certo? Se estiverem de acordo com o que vocês colocaram, ok. Assim, eu não vou repetir as questões, porque eu vou colocar as respostas lá no mural do Google Classroom, aí vocês podem estar conferindo, tá bom? Aí eu vou colocar e vocês fazem bem direitinho lá.
2. Como a poluição do ar e a poluição sonora afetam a saúde, causando doenças respiratórias, irritação nos olhos, alergia, surdez e etc. Quem tiver colocado igual ou parecido, ok, tá? Na 3, pesquise e marque as alternativas corretas. A. O ar poluído pode causar efeito estufa e inversão térmica? Sim, vocês devem marcar essa daí, tá? B. As fábricas e os automóveis soltam fumaça, por isso não poluem o ar. Não, vocês não devem marcar essa daí. C. O ser humano prepara a terra para o plantio, realizando as queimadas. Também não, vocês não devem marcar. E a D. O cigarro é uma grande fonte poluidora do ar. Sim, vocês devem marcar essa daí também, tá? A primeira e a última. 4. Como podemos evitar doenças transmitidas pelo contato com o ar? Como é que a gente pode evitar? É uma resposta pessoal, certo? A gente pode evitar o quê? Não espirrando, né? Usando máscaras. São vários exemplos que vocês podem dar, certo? 5. Cite algumas doenças. Não sai muito no inverno. Isso mesmo também. Cite algumas doenças causadas por bactérias, certo? Quais as doenças causadas por bactérias? Aí vocês deveriam colocar pneumonia, meningite, tuberculose e outras que vocês, né, possam ter colocado, tá bom? Então, como eu falei, a tia vai colocar, certo? As respostas lá no aplicativo para que vocês possam estar conferindo, tá? Pronto. Então, vamos lá. Pegando o livro, certo? Na página 94, certo? Nosso novo conteúdo, página 94. Eu vou passar os slides, certo? Pronto. Tem algumas pessoas me dizendo aqui que não copiou a atividade no caderno. O que é que vocês devem fazer? Copiar e responder, certo? Pronto. O nosso novo conteúdo, ele vai falar sobre o solo, certo? Que é da página 94 até a página 98, certo? A tia fez um slidezinho, né, resumido, por conta do nosso tempo, certo? Eu não coloquei tudo que está aqui, não, tá bom? Eu fiz uma coisa bem resumida para que vocês possam entender melhor, certo? A mesma coisa que a tia falou na aula para os outros alunos aqui. Eu não coloquei os slides ainda, tá, gente? Quando eu colocar, aí vocês vão poder ver, tá? Então, assim, tem algumas pessoas me pedindo para ler, certo? Como o nosso tempo é curto, a mesma coisa eu falei na outra sala, o nosso tempo é curto, eu adoraria que vocês pudessem participar assim também, certo? Mas como o nosso tempo é muito curto, a tia vai ter que, eu resumir, né? E vou fazendo o quê? Vou lendo e explicando para vocês o que eu fiz lá nos slides, certo? Para que vocês possam entender. E outra coisa, de acordo com o que vocês vão lendo, vão ativando os microfones, aí vai ficar difícil de outras pessoas poderem ver, entendeu? Por isso que a tia está fazendo isso, certo? Mas que a tia sempre gosta da participação de vocês. Vocês sabem, né? Que quando a gente está em sala de aula, a tia gosta que vocês sempre participem, lendo, né? E mostrando o que vocês sabem. Mas, infelizmente, aqui fica difícil, certo? Tá bom? Porque o nosso tempo é curto.
Então, eu vou fazer, né? Vou fazer a apresentação dos slides. Vocês fiquem observando aí, tá? Que todo mundo vai ver. É só não ativar o microfone, ligado. tá bom? Calma aí que já vai aparecer, tá? Vai aparecer os slides para vocês. Eu já tô vendo, tia. Eu também. Eu Também tô também. vendo, tia. Pronto, então vamos. Eu também, tia, eu tô vendo. Pronto. Quem não está vendo. Peraí, tá? Vai ver agora. Pronto, né? Eu ainda não tô vendo. Eu também não tô vendo, tia. Estão vendo agora? Eu tô vendo, tia. Não, tia, não tô vendo. Eu tô vendo, tia. É que todo mundo tá vendo. Eu tô vendo agora, tia. Pronto. Só desativar o microfone, tá? Tia, Oi. eu vou tentar sair e entrar de novo pra ver se ajeita. Tá bom, pode ser a internet também, viu, Gutenberg? Vamos lá, né? Então, vamos lá. Quando o Gutenberg chegar, ele acompanha a gente, tá? Vamos lá. Nosso conteúdo hoje vai falar sobre o solo, certo? A nossa Terra, ela tem a sua estrutura dividida em três camadas. Observem aqui, ó, a crosta terrestre, o manto e o núcleo. A crosta terrestre é essa partezinha como se fosse esponjosa, certo? Que fica, é a primeira camada. O manto é essa camadazinha alaranjada, né? Mais grossinha que fica aqui no meio. Não deu certo. Pronto, continuando aqui. A tia, mas tá aparecendo, né? Eu acho que deve ser a internet dele mesmo, né? Lá. Pronto. Então vamos continuar. O manto, né? Que é essa partezinha aqui, ela é como se fosse, digamos que gelatinosa, certo? E o núcleo, que é o que fica no meio, essa partezinha aqui, ó, certo? O núcleo, ele é como se fosse pastoso, né? Não é líquido, é como se fosse uma pasta, uma coisa bem grossa, certo? E por fora são os continentes, né? Situados sobre as placas tectônicas, certo? Mas a Terra, ela tem só apenas três camadas: a crosta terrestre, o manto e o núcleo, tá? Mais embaixo ele fala sobre a litosfera. O que é a litosfera? Não, É a tia, camada. agora funcionou. Pronto.
é a camada sólida da Terra, a litosfera, tá? Ela é formada pela crosta terrestre e pela camada externa do manto, certo? A camada externa é a que fica por fora do manto. Na parte externa da litosfera, nós encontramos as rochas e o solo, que cobrem toda a superfície da Terra. Mas afinal, tia, o que é o solo? É a camada mais superficial da litosfera, né? Formado por pequenas partículas de minerais, certo? É a primeira camada. Então, o solo é a primeira camada, abaixo vem o subsolo, certo? O solo é aquela partezinha que fica em cima, certo? Por isso que ele é chamado de camada mais superficial, né? Porque lá são encontrados os minerais. Nessa camada, há a circulação de ar e água, e por isso a existência de vida, né? Então, como a tia falou, o subsolo aqui é a camada localizada logo abaixo do solo, certo? Lá é que são encontradas as partes preciosas, né? Que são. Tem alguém com o microfone ativado. Vai. Vamos continuando. Pronto. Então, existem, né? Agora a gente vai falar sobre as rochas, né? Existem vários tipos de rochas, né? Que se diferenciam em sua origem, que são elas, as rochas magmáticas, as sedimentares e as metamórficas, né? As rochas magmáticas, né? Elas são. A imagem tá um pouquinho ruim, gente, por causa que era pequenininha, tá? Então, as rochas magmáticas, elas são originárias, né, do resfriamento do magma, de vulcões na superfície da Terra. Aqui eu dei o exemplo, né, dos dois tipos de rocha, o granito e o basalto, né, que são rochas magmáticas. Após o granito ele ser polido, é usado na confecção de quê? Dos pisos, né, da casa da gente. As pias, né, que a gente lava louça, os lavatórios e etc. Existem vários tipos de coisas feitas de granito. O basalto, ele é usado basicamente para fazer o quê? O calçamento das ruas, certo? As rochas sedimentares são rochas originadas com o passar do tempo, né? Através do acúmulo de materiais que foram erodidos de outras rochas, ou seja, das magmáticas e das metamórficas, certo? Que sofreram a sedimentação. O arenito, que é um exemplo, certo? O arenito, ele é uma rocha sedimentar, né? Muito usada na construção civil. Essa imagenzinha que a tia colocou aqui para vocês observarem, ó. Certo? Aqui também são exemplos de rochas sedimentares. E por último, nós temos. Peraí, deixa a tia crescer essa imagem aqui, que ela ficou um pouquinho pequena. E por último, nós temos as rochas metamórficas, certo? Que é o quê? Nós temos o exemplo do granito, né? As rochas, o arenito e o calcário. E eles são transformados, ó. São formadas pela transformação de rochas magmáticas e sedimentares, né? Que se modificam com o tempo, apresentando uma forma diferente, né? Em sua composição. O mármore, por exemplo, mármore ela é uma rocha metamórfica. A gente também usa para fazer pedras, né, de pia, de balcão, certo? Ele é usado na confecção de pisos, escadarias, pias, mesas, certo? E ela também são usadas em obra de arte, tá, gente? O mármore, esse aqui, ó, que vem através do calcário, que é uma rocha metamórfica e sofre a transformação. A erosão do solo, tem muita coisa aqui, a tia não vai dar tempo de falar tudo, mas nós vamos falar os principais, né? Que a erosão do solo é o fenômeno natural, né, provocado pela desagregação de materiais da crosta terrestre, né, pela ação das chuvas, dos ventos, das águas, dos rios, entre outros.
processo da erosão ele pode ser classificado como a erosão pluvial, né, que é a ação das chuvas, a erosão fluvial, ação das águas dos rios, a eólica, né, que é a ação dos ventos, a erosão glacial, que é a ação do gelo, a química, né, que ela tem uma alteração química nas rochas, né, por conta do calor, do frio, né, e da ação dos seres vivos e outras ações. E a erosão antrópica, né, que é aquela ação do homem. Olha aqui, ó, um tipo de erosão. É como se fosse umas estradas que tivessem, né, sofrendo alterações, certo? Aqui são tipos de erosões. Podemos proteger o solo contra a erosão tomando algumas atitudes. Como são elas? O que é que você pode fazer? Né? Preservar a cobertura do solo, cobertura vegetal, certo? Que são as plantas. Utilizar técnicas agrícolas menos agressivas, né? Planejar construções. Utilizar sistemas de drenagem e reflorestamento, certo? Tudo isso aí a gente pode proteger o solo, né? Para que não não aconteça erosão. Tia, Pronto. é 8h26. Tá vendo na hora, gente, viu? Por favor, a tia tá terminando. O humus, ele é o quê? É um material formado pela decomposição de restos de animais e plantas, né? A quantidade de humus está diretamente ligada à fertilidade do solo. Assim, quanto mais humus o solo apresentar, mais fértil ele será. Ou seja, o humus ele é extremamente importante, né, para a fertilidade do solo, né, para que as plantas e os animais possam, né, se alimentar e crescer, e os nossos alimentos também, certo? Permeabilidade do solo. O que é isso, tia? É a propriedade do solo que permite que a água o ultrapasse, ou seja, quando o solo ele é permeável, ele acontece o quê? A água pode ultrapassar, certo? E ele fazendo com que ele fique úmido, certo? Existe uma maior e uma menor dificuldade de escoamento dessa água. Isso vai variar de quê? De acordo com o solo em que cada água se encontra, certo? Assim, a tia procurou ao máximo resumir, eu tive que ser um pouco rápida por conta do tempo, certo? Mas isso não impede, né, de vocês, certo? De vocês, pronto. Isso não impede de vocês lerem o texto, porque o texto ele ainda fala sobre os sais minerais, sobre o clima, certo? Mas assim, como o nosso tempo é bastante curto, então a tia resumiu ao máximo para que vocês possam entender sobre o conteúdo. A atividade de hoje será também no caderno, certo? Vocês irão fazer, eu vou colocar lá no Google Sala de Aula, tá? Vocês irão fazer uma pesquisa, certo? Que investiguem como foram, né? Como foram as primeiras formas de utilização do solo para o homem. Ou seja, o que é que vocês irão fazer? Vocês vão pesquisar como foi que o homem utilizou, né? As primeiras formas do solo, que foi que ele utilizou, né? Que foi que eles fizeram com a primeira forma do solo. Tudo isso aí na internet está disponível, certo? Essa vai ser a atividade de casa, eu vou colocar lá, certo? Já estou avisando que é no caderno, certo? Então, quando eu coloco lá uma atividade no caderno, é para vocês fazerem o quê? Copiar no caderno e responder no caderno, tá bom? Essa é a função de vocês, copiar e responder no caderno. Quando a tia quando essa aula da tia acabar, Não tô mais ouvindo. desativaram o som dela, tia. Quando acabar essa aula da tia, vai ser o recreio? No caso já é, né? Porque já são 8h30.
Aí vocês vão ter o tempinho, né, de ir lanchar, ir no banheiro, para não estar saindo na hora da aula, tá bom? Ok? Ok, tia. A tia vai colocar a atividade para vocês copiarem no caderno e responder, tá? Tá. Pois é. Tá. Então, até a próxima aula, tá? Tchau, tia. Tchau. Tchau, tia. Até a próxima aula. Até amanhã. Tchau. Tchau, tia. Tchau, amor. Tia. Nem dá, tchau. Não, não quero. Recreio. Olha o inglês.